gente, como vocês estão? Eu tô aqui num quarto que ia ser meu quarto improvisado, né? Já trouxe a cama pra cá, mas ainda preciso rebocar as paredes, preciso fazer muita coisa nesse quarto aqui. Mas enfim, logo eu vou fazer essa reforminha e vou estar mostrando pra vocês tudinho como vai ficar, tá? O que eu queria falar pra vocês hoje? Queria falar sobre crise de ansiedade. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram, se eu ainda tô saindo da minha, né, dessa semana. Mas, assim, pela primeira vez eu tive crise de ansiedade. E assim, gente, eu sempre achava que essas coisas... Eu não entendia muito bem como é que funcionava. Então, às vezes, alguém me falava, ai, tive uma crise de ansiedade, tive uma crise de choro do nada. E eu olhava pra pessoa e falava... Da onde, né, que a gente tem crise de choro do nada? A gente tem que ter um motivo pra chorar. Como é que essas coisas acontecem, né? Por que tem uma crise de ansiedade? Ué, tá ansioso por quê, né? Tá ansioso com o quê? Gente, é do nada. Eu precisei passar por isso pra entender o que é uma crise de ansiedade. Faz umas 2 semanas atrás, uma semana atrás mais ou menos, eu comecei com um nó na garganta. E uma bola, que parecia que tinha uma bola, ou sabe quando parece que a língua tá grossa aqui embaixo? Só que eu sei que sempre quando eu tenho isso, eu tinha isso desde a minha infância. Então, tipo, quando eu ia pra praia, porque eu gosto muito de praia, né? Eu tinha essa crise de ansiedade. Então, eu sabia que tava me dando uma crise porque eu sentia essa bola na garganta. Só que sempre, quando eu tava pra acontecer alguma coisa muito grandiosa, como ir pra praia pra mim sempre foi desde a minha infância, né? Eu comecei a sentir aquela coisa na garganta, que ele sobe e desce, aquela... Como se a língua tivesse grossa, assim, na parte de baixo, estivesse trancando minha garganta, né? E aí eu falei, nossa, tô tendo uma crise de ansiedade. Mas por quê? Aí no começo eu comecei a imaginar, comecei a pensar que poderia ser por causa do meu outro canal que estava prestes a monetizar. Faltava poucos inscritos e poucas horas de visualizações lá para ele monetizar. E o outro canal, esse canal aqui meu da Mulherenta também estava crescendo, um canal novo, né? Comecei a postar vídeo nele. Agora novo ele não é, mas ele já tem um bom tempo, só que eu comecei a postar vídeo com mais frequência agora, né? E esse canal também começou a subir. Agora ele deve estar com quase 180 inscritos, 170 e alguma coisa, ou 160 e alguma coisa. E aquilo foi me dando uma ansiedade. Falei, meu Deus, e eu não entendia por quê. Por quê, né? Porque pra mim era algo tão grandioso. Eu vou monetizar mais um canal. Então seriam 3 canais monetizados. E aquilo não passava, e deu uma semana aquela ansiedade, e deu 2 semanas e nada de passar, sabe? Aí teve um dia no auge da minha ansiedade que eu fui tomar banho e eu comecei, eu não sei se eu tive uma síndrome de pânico, eu não sei se eu tive uma crise de ansiedade realmente no chuveiro, porque eu tava sozinha em casa, porque eu moro com os meus pais, né, ainda. Tem a minha casinha aqui que eu tô construindo, mas por enquanto eu tô morando lá embaixo com eles. Mas aí eu pensava assim, né, lá debaixo do chuveiro eles tinham saído de casa, tinha de levar meu irmão no médico, que o meu irmão tá fazendo um tratamento lá, que ele sofreu um acidente, né, e tá tendo que fazer exames e um monte de coisa. E aí eu fui tomar banho e aquilo começou a me dar uma crise. E nessas 2 semanas que se passaram, uma semana, a gente perdeu 2 conhecidos. Um faleceu, acho que teve câncer, e o outro teve um AVC. E assim, mais novos do que eu, né? Aí a gente fica pensando no futuro, né? Meu Deus, como é que vai ser? E se eu não tiver tempo para aproveitar todas as coisas que eu tô conquistando? E se eu estiver sozinha, sabe? E aquilo foi me dando uma crise. Eu comecei a chorar, comecei a tremer, o ar começou a faltar, eu não sabia o que fazer. Aí o meu irmão trabalha na casa da frente, e eu falei, meu Deus, comecei a pensar, meu Deus, será que se eu for lá e chamar ele vai vir me atender? Será que ele vai me escutar se eu passar mal aqui? O que vai acontecer comigo se eu passar mal aqui? Sabe, gente, umas coisas... A mente da gente é muito... Eu não sei explicar como que ela é, mas ela cria umas imagens, umas coisas, que ela faz com que a gente acredite naquilo realmente. E aí eu peguei o meu celular e mandei áudios pra minha prima, que além de ser minha prima, é uma das minhas melhores amigas, né? Então, ela me ouve sem julgar, ela é psicanalista, então ela sabe o que falar pra me ajudar,
sabe, me dar umas ideias. Mas eu chorava nesse áudio, eu falava pra ela assim, Mili, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não consigo, só me escuta, por favor, porque eu preciso falar, eu preciso chorar, porque eu tenho um nó na garganta e eu sei que você não me julga, você é psicanalista. O que eu faço? Eu comecei desesperada, gente, desesperada, sem entender por que aquilo tava ali dentro de mim, sabe? E aí ela falou pra mim, compra um remédio natural lá que é o Ciacalme, né? Daí eu fui na farmácia, comprei uns 600 ml, 600 miligramas desse Ciacalme, e realmente ele adiantou bastante, sabe? Eu conseguia dormir à noite, eu conseguia fazer as coisas, mas a minha mente, principalmente na hora que eu gravava vídeo também, eu comecei a perceber que na hora que eu tava gravando, editando e postando os vídeos, tanto pra esse canal aqui, como pros meus outros 2 canais de tarô, aquilo ficava aqui, sabe? E aí eu acho que de tanta ansiedade que eu tava, tanta preocupação, porque eu acho que ansiedade, é como minha prima que falou, né, que ela é psicanalista. Ansiedade é excesso de futuro. Então eu acho que eu tava pensando demais no futuro. E agora? O que vai ser de mim? Como é que vão ser as coisas? De onde que eu vou tirar dinheiro? Sabe, coisas que eu comecei a me preocupar que antes eu não tava mais me preocupando. Porque tanto que os meus canais, e inclusive esse aqui, os meus canais de tarô, eu falo muito pra gente viver no presente. Só que falar é uma coisa, fazer é outra bem diferente. E eu estava muito projetada no meu futuro. E isso gerou uma crise assim que eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Então, gente, eu falo pra vocês, é algo assim que você nunca imagina. É uma coisa que eu não sei explicar, ela vem do nada. E de repente quando você vê, você tá lá sofrendo uma crise de ansiedade e você... Ainda bem que eu entendo a minha, porque eu também tô no caminho do autoconhecimento. Então eu consigo saber quando eu tô tendo realmente essa crise. Daí veio uma decisão que eu tomei lá de não trabalhar mais com freelance, porque eu queria só focar nos meus planos da internet. Só que acho que a pessoa com quem eu trabalhava acabou entendendo errado também. Eu sei que me excluiu de grupo, me bloqueou em várias coisas, me bloqueou no WhatsApp... Enfim, né? E daí isso, de certa forma, vai gerando uma ansiedade na gente, porque a gente quer ter o controle de todas as coisas e a gente não tem, né? E quando você perde esse controle, as coisas começam a modificar dentro de você. Então é como se fosse uma crise existencial, sabe? Você entra, tem um período, e eu acho que é muito natural porque eu tô chegando aos meus 50, né? Então, próximo dos 50 anos, eu acho que... Comentem pra mim, vocês ali que já chegaram nos 50, ou que estão chegando, ou que já passaram dos 50, se é normal realmente, próximo dessa idade, a gente começar com essas crises existenciais. O que vai ser de mim no futuro? Eu não tenho filhos, quem que vai cuidar de mim, sabe? Então você começa a pensar tudo isso, e daí você vê pessoas próximas a você partindo, mais nova que você, e você começa a entrar em parafuso. É uma loucura o que o cérebro da gente faz com a gente, sabe? É uma loucura. E aí, o que eu fiz? Eu crio muito áudio de desbloqueio, de reprogramação mental, de rituais. Então, o que eu criei? Eu criei um ritual específico para me cuidar da minha ansiedade. Criei áudios para desbloquear, né? E criei também um ritual para conversar com o meu eu do futuro. Então, nesse de conversar com o meu eu do futuro, eu criei uma outra técnica também. E fui conversando com o meu eu do futuro e fui... melhorando aquilo que eu estava sentindo, sabe? Então, aos poucos eu fui estando mais presente no momento presente. Então, a importância de você estar no momento presente também, né? Isso que eu sempre falo em todos os meus canais. A gente precisa viver o agora, sem ficar muito no passado, porque senão a gente fica em depressão, e sem ficar muito no futuro, porque senão a gente entra em crise de ansiedade. E até então eu falava isso, mas eu nunca imaginava por quê, né? Temos que estar no momento presente, né? E, gente, por mais que você tente, por mais que você faça de tudo para você estar no momento presente, chega uma hora que o futuro vem, né? E que daí você começa a se preocupar. Como que vai ser? Será que eu vou ter tempo de aproveitar? Quem que vai cuidar de mim? Como que vai ser assim? Como que vai ser assado, sabe? E aí eu me conectei com o meu eu do futuro naquela noite. Eu falei, eu preciso de respostas. Preciso de respostas financeiras. Eu preciso de respostas... do meu futuro, eu preciso de respostas. E tinha um colega nosso também que estava internado, né? E daí naquele dia, no dia seguinte que eu falei com o meu eu do futuro, ele me colocou essa pessoa na minha frente. Eu vi essa pessoa e vi que ela estava bem. Então aquilo eu já vi que era uma ponta solta. Então eu entendi, opa, começou a dar uma aliviada.
Aí no domingo também surgiu um negócio financeiro ali que eu vou contar num outro vídeo, que também já foi dando uma aliviada. E daí os meus canais eu já tô conseguindo manter eles todos alinhadinhos, gravando todos os dias, consegui fazer com que aquilo realmente parecesse um trabalho, porque eu criei planilha, fiz várias coisas pra mostrar que aquilo realmente era um trabalho, pro meu cérebro, pra ele poder entender, né? E fui falando, não, eu tenho a minha sobrinha, que ela já falou pra mim que ela vai cuidar de mim, eu tenho meu irmão mais novo, e gente, se não tiver ninguém pra cuidar de mim, eu mesma já tinha dito que eu vou me colocar num asilo, no mesmo público, vou fazer amizade com os velhinhos de lá, e vou dançar, vou curtir minha vida com eles lá, né? Então, eu não tenho com o que ficar me preocupando, eu tenho que me preocupar com o agora. É agora que eu estou construindo as coisas que eu quero. Eu tô aqui, esse é o momento, esse é o verdadeiro significado da nossa vida, é agora, é o momento presente, sabe? Então, eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês como um alerta, que às vezes a gente fala, não, crise de ansiedade é frescura. Ah, como é que pode a pessoa do nada ter uma crise de choro? Do que tem ansiedade? E, de verdade, sentindo na pele, eu senti que não tem explicação. É algo que você não sabe de onde vem, que você não entende o porquê. Não existe um porquê, na verdade, né? O que eu tenho a dizer é que ansiedade, eu acredito que seja excesso de futuro. Mas se você está bem o suficiente se autoconhecendo, para você saber que aquilo realmente é uma crise de ansiedade, você consegue passar por ela entendendo o que você está tendo de verdade. Porque eu acredito que se você não souber o que é aquilo, o que você está tendo, você começa a achar que você está tendo um AVC, que você vai morrer, que é alguma coisa assim, sabe? E não, às vezes é só uma crise de ansiedade. Então, quando isso acontecer, respira fundo, se conecta com o momento presente, não fica pensando no futuro, deixa que o futuro você está construindo no agora. Então se conecta com o teu momento presente. Se você achar que precisa, eu super indico esse Se Acalme 600 ml, 600 miligramas. É ótimo, tá? E procura não ficar pensando no teu futuro, né? O melhor remédio que tem para ansiedade é o agora, é o momento presente. E se você acha que precisa de alguma ajudinha para você conseguir se manter nesse momento presente, se você está passando por uma crise de ansiedade ou alguma coisa parecida, eu vou deixar o meu link aqui com todos os meus produtos dentro desse catálogo. Para você dar uma olhadinha no que faz sentido para você, se você gostar de alguma coisa, me procura, a gente conversa no WhatsApp. Eu tenho também sessões de acolhimento, se você quiser me mandar um áudio para a gente conversar nessas sessões de acolhimento. Se está passando por algum momento na tua vida, né? Entra em contato comigo e a gente conversa e comenta para mim aqui embaixo se você já teve alguma crise, se você já passou dos 40 e está vivendo isso agora, né? Ou passou dos 50 e também já viveu isso, né? Comenta aqui pra mim. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comenta, compartilha. E a gente se vê em breve. Respira. Inspira. Um kiss da Cris.